Então, como que eles começam a explicação de que forma a respiração ela pode atuar na redução do estresse? Quando a gente fala estresse, a gente sempre está relacionando a um movimento que é, de certa forma, inconsciente, que o ambiente ou o nosso psicológico, as nossas ideias, acabam influenciando movimentos dentro do nosso corpo, relacionados ao sistema nervoso autônomo. Quando nós falamos em sistema nervoso autônomo, a gente está falando aquilo que é automático. Então, quando você se depara diante de um leão, você vai ter, por exemplo, a dilatação das suas pupilas. Você não vai escolher isso, porque você vai detectar, a sua visão vai detectar que há uma ameaça muito grande, então você vai ter uma dilatação das suas pupilas. Da mesma forma, você vai ter uma aceleração dos seus batimentos cardíacos. Tudo isso é informado para diferentes áreas do corpo que vão responder imediatamente com um determinado movimento que você não escolhe. Então, por isso que ele é chamado de autônomo. Só que esse nome ele não é muito bom porque a gente começou a observar ao longo do tempo que, de alguma forma, a gente poderia atuar nesse sistema que é chamado autônomo. E a forma mais eficiente de você atuar sobre isso é justamente trocando o seu padrão respiratório. Por que que isso acontece? Aí vem o que a pesquisa apresenta como teoria polivagal. Nervos vagais são os principais canais de comunicação bidirecional entre corpo e cérebro. Bidirecional significa que o nervo vago, ele colhe informações de fora, ele colhe informações dos sentidos e ele envia isso para o nosso cérebro. Da mesma forma, o cérebro produz determinadas informações e faz o nervo vagal distribuir essa informação pelo nosso corpo. Então, por exemplo, a gente pensou em alguma coisa muito ruim, isso surgiu como uma ideia, como um neurônio que trouxe uma determinada informação. Essa informação vindo do cérebro é transmitida pelo nervo vagal, que vai, por exemplo, acelerar a respiração. Da mesma forma, a gente pode captar algo de fora, por isso que é bidirecional. A gente pode captar algo nos sentidos e mandar essa informação para o cérebro liberar substâncias como, por exemplo, a adrenalina. Então, por isso que ele é bidirecional. O feedback corporal tem efeitos profundos nos estados mentais, pois 80% das fibras do nervo vago transmitem mensagens do corpo para o cérebro. Aqui você tem uma imagem, tá, do nervo vago. Não tente ler isso porque isso aí está em italiano, mas foi a melhor imagem que eu achei. E essa imagem, ela mostra claramente que o nervo vago, ele está ali no tronco encefálico, ó, ele está ali próximo ao nosso cerebelo, né, que é uma região aqui, ó, mais para trás, aquela parte que é tipo uma bola atrás aqui, meio que perto da nuca, tá? E ele vai se espalhar por todo o nosso corpo. Ele vai chegar lá nos nossos intestinos, ele vai chegar no nosso fígado, ele vai chegar nos nossos rins e nos nossos pulmões. Então o nervo vago, ele está o tempo inteiro coletando informações de baixo para cima, de cima para baixo. O que é um nervo? Um nervo é um canal de neurônios. Então pensa um monte de neurônio assim enrolado, aquilo ali é um nervo, como se fosse um cabo cheio de neurônio. E os neurônios, eles são a célula que envia informações mais rapidamente. Isso significa que você está respirando rapidamente, o seu cérebro pega aquela informação, o nervo vago vai transmitir essa informação para o cérebro dizendo, olha, respiração acelerada, é perigo, vamos mandar adrenalina. Da mesma forma, como eu falei anteriormente, você tem uma imagem, você lembra de alguma coisa que te dá muito medo, aquilo ali vai aquela informação e você começa a respirar mais rápido, você reduz o seu processo digestivo, você acelera o seu batimento cardíaco. Então o nervo vago ele faz essa informação circular pelo sistema autônomo. Então, assim como o medo, a ameaça acelera a respiração, se você tomar uma decisão que vem ali a partir do seu córtex pré-frontal, que é a região do cérebro mais à frente aqui, responsável por decisões mais ponderadas, você decide, você coloca uma intenção e você quer que a sua respiração ela fique mais lenta, isso começa a interferir em todo o seu sistema nervoso autônomo. Então, como eu falei, o nome autônomo, ok, ele fala, ele dá
uma boa indicação, mas ele não é um nome muito feliz, porque dá a sensação que ele é totalmente automático, e ele não é automático. E a respiração é uma das provas que o sistema nervoso não é totalmente autônomo, porque mesmo num estado de estresse, mesmo num estado que seu corpo produziu ali, mandou a informação para você ficar estressado, se você troca o padrão respiratório, já não é um sistema autônomo, porque você decidiu trocar a respiração. E aqui vem um ponto muito importante, que você vê que a respiração é a melhor forma que a gente tem de influenciar esse sistema automático, de falar, para de manter a tensão, volta para a tranquilidade. Você consegue fazer isso. Isso você não consegue, por exemplo, com relação aos seus batimentos cardíacos. Você não consegue decidir, olha, agora eu vou reduzir meus batimentos cardíacos. Você tem que fazer outra coisa, outra atividade, para daí aquilo produzir. Então, digamos, você vai correr, fazer um monte de burpee, aí vai acelerar o seu batimento cardíaco. Mas você não consegue, agora batimento cardíaco diminui o ritmo. Isso não dá. Agora, na respiração, você consegue fazer isso imediatamente. Por exemplo, agora, vamos parar agora, fecha os olhos. Vê como está a sua respiração, suspende ela. Agora faz uma inspiração bem profunda. Para um pouco, não enche totalmente os pulmões, para um pouco. Solta o ar bem devagar. Começa a inspirar lá de baixo, vem lá de baixo, ó, movimenta o abdômen, movimenta a região intercostal, movimenta o alto do peito, tudo enchendo bem os pulmões de ar. Para um pouquinho, solta devagar. Então você já trocou o seu estado interno. Com 2 respirações lentas, você já trocou o seu estado interno. Por quê? Porque essa informação da sua respiração se alterando, ela tocou o nervo vago e o nervo vago começou a mandar informações aí para regiões como, por exemplo, o hipotálamo, para regiões como, por exemplo, a amígdala, que são regiões do cérebro que vão fazer essa leitura do ambiente e que vão disparar substâncias mais relacionadas ou à luta e à fuga ou ao descanso e à digestão. Então, tudo isso começa com uma informação a partir de um movimento do nervo vago que movimenta a partir da respiração. Então, vocês veem que o nervo vago está aqui, ó, ele está dentro dos pulmões, ele está relacionado com o diafragma e conforme o diafragma movimenta, os pulmões movimentam e o nervo vago vai coletando esse tipo de informação. Então, agora a gente entende aqui como que a redução do ritmo respiratório influencia diretamente no sistema nervoso autônomo. Você já deve saber que o sistema nervoso autônomo ele é dividido em 2 partes. Ele tem a parte simpática, que é responsável pela luta e pela fuga, e a parte parasimpática, que é relacionada ao descanso e à digestão. Quando a gente está em nível de estresse maior, a gente está mais pela parte simpática. A gente está mais agitado, mais agressivo, com mais tensão muscular, e isso às vezes é preciso. Isso é importante a gente ter essa capacidade de reagir. O que a gente não pode é sustentar isso por muito tempo, porque daí começa a fazer mal para o nosso corpo. Então, de um lado simpático, do outro lado parasimpático, que é justamente o momento que a gente se tranquiliza, o momento que a gente influencia, por exemplo, a nossa digestão. Se você está muito estressado correndo de um leão, para que você vai fazer digestão? Você tem que buscar energia onde ela está ali acumulada e onde é mais fácil de captar. O processo de digestão é um processo em que a gente demora muito tempo para absorver a energia dos nutrientes. Agora, a sua gordura, os seus músculos, eles têm uma energia que se o corpo quiser, ele pode captar dali imediatamente. Se você está estressado, você está captando energia dos seus músculos, você não está fazendo uma boa digestão. Então você está com tudo andando muito no simpático, sistema nervoso simpático, responsável pela luta e pela fuga, e nada ou muito pouco no parasimpático. A respiração se altera, você deixa ela mais lenta, você vai estimular tanto o descanso quanto o processo digestivo. Então agora deu para entender bem aí como é que funciona essa questão do nervo vago ou da teoria polivagal.